eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, lá no livro 2 Reis, capítulo 7, Velho Testamento. Quero que você abra comigo, acompanhe a leitura, segundo livro de Reis, capítulo 7, acompanhe a leitura a partir do versículo 3, nós iremos, nessa oportunidade, iremos até o versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3, o texto diz assim, queridos: quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Queridos, por enquanto, até o versículo 8 mesmo. Amados, a Bíblia relata a respeito de um período, de uma dessas constantes e inúmeras guerras que o povo de Israel travou com algum inimigo, travava, com alguns dos seus inimigos. Esse texto especificamente, o povo de Israel estava em batalha com o exército da Síria. O exército da Síria, eles fizeram uma grande trincheira sobre Samaria. Eles entrincheiraram a cidade de Samaria. Eles estavam, o povo de Israel estava assim enquartelados, eles estavam protegidos, refugiados todos na cidade. E foi um período de muita fome em Israel. Fome por várias circunstâncias. O povo havia se desviado do Senhor, e de alguma forma eles estavam sofrendo as consequências disso. Mas fome por conta da batalha, fome por conta daquela situação que eles estavam vivendo. Eles estavam dentro da cidade, eles não podiam sair, eles tinham medo de sair, porque lá fora, segundo imaginavam, todo o exército da Síria estava em algum momento aguardando para que eles saíssem da cidade, e assim fossem tomados vivos, de forma que o exército da Síria pudesse entrar na cidade de Samaria, e assim venceriam aquela batalha. Era uma cidade fortificada, eles aguardavam o melhor momento e a melhor estratégia. Dentro da cidade havia muita fome e muito medo. Eu não sei quanto a você, mas eu imagino o clima que reinava, ou o noticiário, ou o bate-papo que havia dentro da cidade. Eles não falavam, não pensavam em outra coisa. O assunto era a possibilidade de uma iminente batalha, de uma iminente guerra. Eles conviviam com essa coisa da morte, de morrer a qualquer momento. Afinal de contas, eles estavam ali isolados, e não havia socorro da parte de ninguém. Quando você olha o texto, a narrativa bíblica, você vai perceber que o exército da Síria, eles subiram em numerosa multidão contra os filhos de Israel. Diz a palavra do Senhor que eles estavam ali aguardando, mesmo
não muito distante dali, uma melhor oportunidade para que eles tomassem aquela cidade. Sabe, queridos, o mundo seria um lugar extremamente árido. O mundo seria um lugar extremamente difícil, árido, se nós convivêssemos apenas com os pontos finais, que muitas vezes os inimigos, que muitas vezes as pressões, que muitas vezes as inconsistências e as incoerências desse mundo tenta trazer-nos, tenta aplacar, tenta impor, tenta registrar. O mundo seria um lugar muito difícil, muito ruim. O mundo seria um lugar árido, detestável, se convivêssemos apenas com os pontos finais, que esses inimigos, que as situações, que as pressões, que as mazelas, as incoerências da vida tentam colocar sobre nós. E muitas vezes, algumas pessoas convivem com esses pontos finais em alguma situação, seja na área da saúde, seja na área financeira, em alguma área da sua vida. Famílias inteiras convivem com essa questão do ponto final, por uma pressão, por uma ameaça, e eles não têm mãos, eles não têm meios, as coisas ficam cinzentas, o mundo se torna um mundo árido para eles. Diz a palavra do Senhor que diante desse quadro árido, por assim dizer, difícil, onde dentro de uma cidade, uma multidão, famílias inteiras, muitas famílias estavam ali convivendo com fome, com muita fome, e com o medo da guerra. Agora, queridos, onde há medo, há ansiedade. Medo e ansiedade caminham juntos. Não tem como você não ver um quadro de medo sem contemplar também um quadro de ansiedade. Porque o medo, ele vê o inimigo. O medo consegue enxergar as ameaças reais, a ansiedade não. A ansiedade, ela multiplica os inimigos, ela não vê, mas ela consegue multiplicar. O medo vê a forma, a ansiedade dá forma aos seus inimigos. Enquanto uma cidade inteira está vendo e percebendo o potencial lesivo de um inimigo, a ansiedade, ela começa a dar cor, ela começa a colocar braços onde não há braços, ela põe pernas onde não tem pernas, ela cria armas onde não existem armas, ela dá nome, ela dá sobrenome, a imaginação da ansiedade é um negócio assim estranho. E esse povo estava convivendo com esse mundo árido, do medo, da ansiedade, da fome, da escassez, da pressão. E nesse quadro, diante com tudo isso, diz a palavra do Senhor que quatro homens leprosos estavam sentados à entrada da porta de Samaria. Esses quatro homens estavam ali, eles estavam vendo e fazendo uma leitura de todo esse quadro que nós estamos descrevendo. E eles conversando entre si, eles disseram, no versículo 3, para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? E disseram, se entrarmos na cidade, olha que coisa impressionante a leitura que eles fizeram daquele momento, queridos. Eles estavam sendo acometidos das mesmas intempéries, das mesmas situações que os homens da cidade estavam. A fome, a pressão, a luta, a possibilidade de serem assim, surpreendidos pelos inimigos, numa condição mais desfavorável, porque eles não estavam dentro dos muros da cidade protegidos, não, eles estavam fora da cidade. Eles estavam mais expostos ainda. E eles olharam para a cidade, para dentro dos muros da cidade, e eles disseram, se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, há medo dentro da cidade, há muita ansiedade dentro da cidade. Ora, a conclusão, se os muros que foram levantados em Samaria não puderam e não podem gerar segurança, conforto,
a esses homens que estão lá dentro: por que nós entraremos lá? Lá não é um lugar seguro. Eles olharam para aquele momento que eles estavam, e eles disseram: mas se nós ficarmos sentados aqui, se nós permanecermos sentados como estamos, apenas olhando, apenas convivendo com o respingo, o desdobramento do medo, dessa coisa toda, nós morreremos. Pior será a nossa situação, porque morreremos de que forma? Sentados. Não, nem engordando, não poderíamos nem dizer assim, morreriam gordos, né, de não fazer nada. Havia fome, morreriam magros, mortos, secos, estorricados. Ali a porta, a entrada da porta. Sabe qual é a conclusão que eles chegaram, queridos? E olha que coisa tremenda o que esses homens entenderam diante daquele quadro. Eles disseram: agora há uma oportunidade, há uma esperança, há uma possibilidade de vida, há alguma coisa diferente. Eles olharam para todo aquele cenário, eles disseram: o ponto final que os inimigos, que o exército da Síria está tentando impor sobre nós, sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo, não pode terminar dessa forma. Nós não cremos, não acreditamos que o ponto veio terminar uma história, não. Eles acreditaram que uma vírgula no lugar de um ponto poderia dar continuidade, poderia dar a eles a possibilidade, queridos, de ter continuidade na história. E como isso? Eles olharam para aquilo que todos tinham medo, para o desconhecido. Eles olharam para o lugar, para o arraial dos inimigos. Eles disseram: se há uma possibilidade de vivermos, se há uma possibilidade de mudança, se há uma possibilidade de perpetuarmos a história, de arrastarmos esse negócio, se há uma única possibilidade, é enfrentando os nossos inimigos, é irmos para cima daquilo que nos causa medo. Queridos, e aqui há uma revelação tremenda, que é um alento para o coração do homem nesses dias. Tem muita gente que quer mudança, tem muitas famílias que aguardam, anseiam por mudança. Eles estão assim insatisfeitos com o momento, com aquilo que estão fazendo. Eles estão sentados, de alguma forma parados, paralisados, com medo, ansiosos, diante desse quadro que nós estamos convivendo. Eles querem tomar um passo, eles querem dar um passo, só que dão um passo errado. Eles correm para dentro dos muros, para os lugares fortalecidos, para as fortalezas de Samaria. Ora, se esses muros, segundo esses homens, se esses muros não puderam, se essas fortalezas não puderam dar segurança para esses homens, o que é que nós vamos fazer por lá? São poucos os que conseguem ter uma leitura boa e falar aquilo que nos causa medo, o desconhecido, aquilo que nós não tentamos ainda, aquilo que nós não fizemos ainda, é isso que vai nos dar a oportunidade, e vamos para cima. Quantos estão compreendendo? Amém, queridos? Amados, há muita graça do Senhor. Eu creio que há muita graça da parte do Senhor sendo liberada nesses dias. Nós estamos passando por dias de muita tensão, de muita pressão, de muitas incoerências. Tem algumas coisas que você ouve, que você vê, você fala assim: meu Deus, essa conta não fecha, esse negócio não bate, esse discurso não está alinhado, essa coisa assim está difícil. Eu acredito que eles vão ter que desenhar para que eu consiga entender o que está acontecendo. São períodos de muita luta, e às vezes nós ficamos sentados por conta disso, tentando de alguma forma encontrar uma direção, e não ousamos, não temos fé de ir em direção ao desconhecido, de irmos em direção àquilo que nos causa pânico. Esses 4 homens disseram: a única possibilidade é irmos em direção ao desconhecido. Aleluia, aleluia, queridos. Queridos, Deus deu ao homem um dom maravilhoso. Há um dom tremendo que o Senhor liberou ao homem, chamado fé. Diga comigo: fé é um dom de Deus. Você não pode comprar, você não pode ir ao mercado, você não consegue adquirir isso aí. Fé,
é um dom de Deus, é um presente do eterno para a sua vida. Ele coroa, ele veste, ele reveste todo aquele que nele, né, e nele se aproxima, nele se esconde, nele se refugia. Ele reveste esse homem com esse dom tremendo e maravilhoso, chamado fé. Aleluia, aleluia. Quando você percebe que isso é um dom de Deus, queridos, você entende, você consegue então compreender que o que dá força, o que gera bondade, o que dá ânimo ao coração do homem para que ele viva, para que ele enfrente os seus adversários, as suas adversidades, é esse dom, é indispensável à vida do homem, ao ser humano, chamado fé. É a fé que nos reveste de um novo ânimo, é a fé que faz com que você acorde de manhã e fala assim: eu vou para cima. Eu não sei o que o dia me espera, eu não sei o que a semana, o mês, eu não sei o que o ano de 2021 está reservado para mim, mas eu vou com tudo e vou para cima. Com base na tua força, com base na tua estrutura, com base nos teus relacionamentos, com fé em quem? Em Cristo Jesus, amém? Temos fé em Deus. Temos fé em Deus, depositamos a nossa confiança no Senhor, nós nos escondemos escondidos nele, nós vamos para cima, queridos, nós vamos para cima do desconhecido, aquilo que muitas vezes causa medo, pânico em muita gente, você vai para cima. Fé é um dom de Deus, é a fé que de alguma forma, em alguma medida, caiu sobre a vida desses 4 homens, a ponto de sentados ali, eles olharem para toda a situação, analisarem tudo, falou: eu não posso ficar aqui, não posso ir para dentro da cidade, eu vou em direção ao desconhecido, eu vou em direção ao desconhecido. Eles criam que de alguma forma, e é interessante a simplicidade da sentença deles, não da percepção que eles tiveram, é uma coisa, a simplicidade é uma coisa complexa até de entender. Eles disseram: para a cidade não dá, nós morreremos lá, sentados aqui, morreremos aqui. Se a gente for em direção aos inimigos, que vai que eles nos acolhem. Estou morrendo de fome, você já pensou? Fomos recebidos com um banquete ali, conseguimos comer, beber, etc. Se nos deixarem viver, viveremos. Agora, se nos matarem, então somente morreremos. Qual era a conclusão, a simplicidade da conclusão deles? A morte é uma questão de poucos dias se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo. Nada, sentados, não fazendo nada, é uma questão de poucos dias. Ora, a possibilidade de comer e beber, de viver, está indo, só é naquela direção, vamos embora para lá. Essa era a simplicidade, essa é a forma como eles viram. A fé é algo simples. Queridos, tem muita gente que olha a fé como um negócio assim tão longe, tão distante, mas a fé simplifica as coisas. A fé olha por caminhos, por lugares onde não há caminho, e de uma forma assim, não, muito estranha, fala: não tem caminho por enquanto, mas o meu Deus pode abrir um caminho ali. Aquela porta está fechada por enquanto, mas o meu Deus pode abrir aquela porta, e eu não sei como eu vou entrar. Aquela situação, o médico diz que não tem solução, o médico diz que é um doente terminal, né? Está em fase terminal. Por enquanto, se o meu Deus entrar na causa, se o meu Deus resolver mudar, acabou. A fé pensa dessa forma. Por isso que tem muita gente, queridos, que olha para homens de Deus, para mulheres de Deus, cheios de fé, convictos de algo, e não consegue entender, e fala assim: esse cara é um alienado, essa mulher é uma mulher alienada, não tem o pé no chão. Não é, amados. Fé, fala assim comigo: fé é um dom de Deus. Alguns têm, outros não. Percebe? Uma cidade toda acuada, uma cidade toda com maiores recursos, com mais recursos que esses 4 homens, refugiados ali com medo, em pânico, ansiosos, dentro da cidade, protegidos. 4 homens fora da cidade, leprosos, cheios de fé, disseram: vamos embora para cima. Aleluia,
Aleluia, Deus eterno. A fé, ou foi essa fé que colocou esses 4 homens em movimento. Diga comigo, a fé nos põe em movimento. A fé nos põe em movimento. Queridos, é impossível conciliar uma história de fé com a história de alguém acomodado. É impossível você olhar para alguém acomodada, e falar assim: esse é um homem de Deus cheio de fé, essa é uma mulher de Deus cheia de fé. Não tem como. Eles não casam, eles não compartilham do mesmo lugar, eles não compartilham dos mesmos valores, eles não são assim entretecidos pelas mesmas fibras, os mesmos músculos, não. Tem valores diferentes, sintonias, faixas diferentes, ondas diferentes. Eles não cruzam, eles não compartilham, eles não conversam as mesmas coisas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, cheio de fé, que tem fé em Cristo Jesus, essa pessoa está em movimento. Essa pessoa está em movimento. É por isso que um homem cheio de fé, esse homem está orando. Esse homem ele está no clamor. Ele está vendo algumas situações, ele pode não entender tudo, mas ele tá chamando a existência, coisas que ele espera que aconteça. Ele vê, né, o tempo está fechando, o tempo está fechado, mas ele começa a orar: Deus, o Senhor vai abrir esse tempo, Deus, o Senhor vai fazer isso, Deus, eu creio nisso, Deus, eu profetizo isso, eu profetizo sobre a vida daquele jovem, daquela mulher, daquele homem. Deus, eu tenho notícia que aquela pessoa foi para o hospital. Senhor eterno, entra com providência. A fé é isso. A fé te tira da cadeira, a fé te tira do sofá, a fé faz com que você dê aquela sacudida e fale: eu vou para cima. Esses 4 homens estavam sentados, foram tomados por uma medida de fé e logo se colocaram em movimento. A fé fez com que esses homens se colocassem em movimento, em direção ao desconhecido, em direção às incertezas. A fé te põe em movimento, queridos, amém, aleluia. Não é possível, quando nós olhamos essa questão da pessoa acomodada, eu logo penso na vida de Eli, sem visão, final dos seus dias, sem mãos para os seus filhos. Ele estava sentado numa cadeira, havia uma batalha, Israel estava em batalha, a arca do Senhor, né, estava na batalha, e o homem estava ali, o profeta Eli estava sentado, já não podia ver, não, ou seja, perdeu a capacidade de ter visão, de ter revelação, de entender as coisas, de interagir. Quando você vê uma pessoa acomodada, e o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus, amém? O Senhor nos livre, né, de chegarmos a essa posição, de ficarmos sentados, olhando tudo ao nosso redor, percebendo, e sendo tomados por uma indiferença diante de tudo. Nós estamos passando por um momento na nação, como disse, é um momento sensível, é um momento que homens de Deus, mulheres de Deus, que têm sido chamados pelo Senhor, estão sendo sensibilizados a todo momento, clamando: Senhor, entra com providência, Senhor, entra, né? Esses dias nós tomamos notícia, fomos surpreendidos com aquela notícia em Manaus. Que triste aquilo, não sei quantos de vocês viram, que triste aquilo. Queridos, eu fiquei pensando nas famílias, daquelas pessoas que mandaram, né, seus familiares para serem tratados, e de repente numa ala inteira falta oxigênio. Você vê empresários escondendo oxigênio para poder faturar, superfaturar em cima daquilo. Você fala: que mundo incoerente é esse que nós estamos vivendo? Agora, se eu estou acomodado, oh, graças a Deus eu nem Covid peguei, estou em casa guardado, né? Graças a Deus, porque essa situação não me acometeu, a minha casa, os meus filhos, né? Não, graças a Deus por isso, esse negócio não tem, graças a Deus nem moro em Manaus. Queridos, o que é isso?
essa indiferença, senão a demonstração de que nós já estamos sentados comodamente em nosso posicionamento. Precisamos nos levantar, precisamos nos tornar sensíveis com a dor da nação, com a dor da família. Precisamos clamar, precisamos ouvir isso aí e termos ouvidos empáticos. Precisamos ter uma empatia nesses dias aguçada, uma sensibilidade, queridos, assim uma sintonia muito fina com aquilo que o Espírito do Senhor quer produzir, com aquilo que a igreja precisa entrar, nos lugares onde a igreja precisa entrar, no mínimo, nos lugares da intercessão, e falar: Senhor, tem misericórdia, entra com providência ali naquele estado, Senhor, naquela cidade de Manaus, por favor, Senhor, que de alguma forma surja recursos, toca a vida desses homens, ministra, Senhor, opera, abre caminhos, abre esse mar, em nome de Jesus. Amém, amados? A fé nos põe em movimentos. Fala comigo novamente: a fé nos põe em movimentos. Aleluia. Sabe o que é melhor de tudo? E eu já caminho para a gente finalizar esse momento desse nosso encontro. O melhor de tudo, quando eu encontro esse quadro desses 4 homens, o melhor de tudo é que a fé nos conduz para os lugares da manifestação de Deus. A fé nos conduz, é o único veículo, é o único carro que tem a condição de nos levar para os lugares da manifestação do agir de Deus. Nenhum outro veículo tem a possibilidade de te conduzir para o encontro das manifestações da ação sobrenatural de Deus, a não ser a fé, somente a fé, somente a fé. Por isso que muita gente tem sido privada de ver as grandes manifestações de Deus. Entra em veículo errado, entra na lotação no ônibus errado, pega a condução, a carona errada, e não consegue ver, nunca vê. Fala assim: pastor, eu nunca vi assim nada de Deus. Então, você está pegando o veículo errado, querido. Só a fé, fala comigo, só a fé tem a condição de conduzir-nos aos lugares da manifestação de Deus. Esses 4 homens, revestidos de uma fé, de uma santa ousadia, eles disseram: se há oportunidade de vida, se alguma coisa vai acontecer, é lá, é enfrentando, é indo em direção aos inimigos, bora para lá. E começaram aí, foram em direção àquele lugar. E olha o que diz o versículo 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia o quê? Lá, diga assim, não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Queridos, o que aconteceu foi o seguinte: os 4 homens, os 4 leprosos, eles foram em direção ao arraial. Eles chegaram, estavam com fome, aquele silêncio. Eles entraram numa tenda, encontraram comida, encontraram bebida, comeram, beberam. Eles encontraram ouro, encontraram prata. Falou: agora sim, agora sim nós vamos aproveitar. Esse é despojo de guerra. Encontraram roupas novas, tudo, queridos, coisa boa. Eles pegaram tudo aquilo, furtivamente levaram para um lugar, esconderam, retornaram, foram para uma outra tenda. A fome era tamanha, encontraram novamente comida, bebida, comeram, beberam, ouro, prata, vestes. Eles tomaram, levaram novamente aquilo. Sabe o que havia acontecido? Antes deles chegarem,
Deus havia se levantado em favor do seu povo. Antes deles se colocarem em movimento, antes da fé provocar algo no espírito, no coração daqueles homens, antes mesmo, querido, dos músculos espirituais daqueles 4 homens, né, entrarem em ação, antes dos primeiros passos, o Senhor estava trabalhando no arraial do inimigo, e eles foram dormir, e de repente eles começaram a ouvir um som, um ruído de um grande exército, eles começaram a ver aquele alvoroço de guerra. Ele falou: meu Deus do céu, o que está acontecendo? O povo de Israel, a nação de Israel, ele deve ter alugado alguns reis dos egípcios, né, dos heteus, e eles estão marchando em uma grande multidão contra nós. O medo e o pavor foi tão grande, que acometeu a todos ali, dentre o povo da Síria. Eles caíram fora, de maneira que quando os 4 homens chegaram, não tinha mais ninguém. Deus age. Fala comigo assim: Deus age antes de nos movermos, antes de você chegar, antes de você se colocar a caminho. Deus está agindo, querido. Compreenda isso. Talvez você tenha recuado e esteja recuando. Talvez você esteja assim receoso por dar alguns passos em direção ao desconhecido, em direção aos lugares que você sabe, isso te causa medo, pavor, pânico, ansiedade. Eu não tenho coragem. Deus está trabalhando ali. Deus está trabalhando. O caminho de Deus é um caminho muito à nossa frente. Queridos, não pensem que Ele aguarda. Ah, pastor, eu acho que Deus está aguardando o meu primeiro passo aqui. Nada. Ele já está muito à frente de você. Quando você dá o primeiro passo, as coisas já aconteceram, mas lá na frente, só o veículo da fé, revestidos de fé, só revestidos desse dom sobrenatural da fé, é que nós conseguiremos chegar a esses lugares do encontro com o sobrenatural de Deus. Se esses 4 homens permanecessem ali sentados, conjecturando, fazendo leitura, meu Deus, fico dentro da cidade, fico aqui, eu não posso ir, eles jamais experimentariam o sobrenatural de Deus. Eles jamais iriam se banquetear, queridos, o despojo de guerra para eles ali, ouro, prata, comida. Eu fico imaginando eles comendo, né, do melhor. Eu fico imaginando o trabalho que o exército teve para preparar o jantar, aquela coisa linda, né? Eu fico imaginando, minha imaginação fértil, amém, queridos? Me perdoa por isso aí, né? Eu fico imaginando, eles colocaram a mesa, né? Hoje nós vamos tomar uma refeição assim, bonita, né? Quem sabe amanhã o ataque estava preparado para o dia seguinte, a nossa refeição antes da batalha, né? Colocaram a mesa, toalha nova, né? Aí eles fizeram ali, colocaram num pratinho, frios, queijinho, cortaram um queijinho ali, né? Mussarela, que mais? Presunto, vai lá, isso, tudo aí que vocês possam imaginar, tudo preparadinho, os drinks ali preparados. De repente o ruído de um grande exército. Eles ficaram tão apavorados que sequer as armas de guerra foram levadas, ficou tudo pelo chão. Tamanho era o pavor. Eu tenho visto tantos desencontros nesses dias através dos noticiários. Eu vejo tanta manipulação de informação. Eu vejo tantas construções sendo feitas, algumas coisas que nos vêm a público, outras que não vêm a público, que estão sendo feitas nos bastidores. Queridos, o coração que está firmado no Senhor não se atemoriza de más notícias. Sabe quando eu vejo tudo isso, eu olho para o meu Deus, o Deus que abre caminhos onde não há caminhos, o Deus que estabelece caminhos onde não tem caminhos. Querido, não adianta os reis da terra
Não adianta os governantes, não adianta esse povo manipular, sabe por quê? Porque no momento que eles deitarem, no momento que eles reclinarem a cabeça, se o Eterno tiver o propósito, e eu creio que tem, de mudar a história, de trocar aquele ponto final e colocar uma vírgula, Ele vai dar um sonho para aquele homem, Ele vai mudar o coração daquele rei, Ele vai mudar o direcionamento daquele exército poderoso, Ele vai amedrontar aquele exército, e eles vão bater em retirada, eles vão cair fora, queridos. Aquele que crê, verá. Aquele que não crê vai ficar amedrontado, fala: meu Deus, o que vai sobrar para nós? Precisamos ter uma ousadia tremenda de fé. Eu sei que há muitas famílias, eu sei que há muitos homens de Deus, muitas mulheres, eu sei que há muitos jovens que estão padecendo nesses dias, estão sendo afligidos por muita pressão. Eu sei que para muitas famílias não tem sido fácil conviver com esse período de lutas, de pressão, das pressões com os inimigos que têm se levantado. Eu queria te dizer, queridos, em nome de Jesus, a tua resposta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, a tua resposta não está dentro dos muros das fortalezas de Samaria, dos lugares onde os homens têm levantado, as fortalezas que os homens têm levantado, não é nenhuma ideologia, não é nenhuma frase feita de internet que vai gerar ânimo em você, não é nenhuma dessas construções mirabolantes que os homens, não, Cristo Jesus de Nazaré, Jesus Cristo é a resposta de Deus para a nação, para as nações, para a família, para você jovem, homem, mulher que sofre, que padece, que está olhando, fazendo essa leitura de mundo e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Entregue-se a Jesus, revista-se dele e vá para cima, porque quando você se reveste de Jesus, você, de alguma forma, querido, você é adornado com um dom da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Com fé você rompe caminhos, você vai diante do desconhecido e você fala: Deus, eu não sei como que eu estou fazendo isso. Eu sei, isso é obra do Espírito Santo de Deus, porque no momento que você se rende ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus, Ele vem com tudo, Ele te renova, Ele te anima, Ele te fortalece. Onde muitos estão esmorecendo, onde muitos estão cansados, você está fortalecido, você está orando, você está crendo, você fala: meu Deus do céu, aquela família isso, aquele homem desistiu, aquela mulher caminhou tão bem, mas como que ele desistiu? No meio do caminho, estava quase chegando, esmoreceu na fé, era um homem de Deus, pregava, olha só o que aconteceu. Ei, não é porque ele esmoreceu da fé que você vai esmorecer também. Ele não é um paradigma para a tua vida. O varão perfeito, Cristo Jesus, Ele é um paradigma, Ele é o teu chamado, Ele é o nosso padrão, Ele é o irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos chamados para seguir a Cristo Jesus, não seguir uma denominação, uma igreja qualquer, um homem, um pastor, né? Pode ser o querubim da guarda dos últimos dias. Essas fabriquetas que a internet, a mídia tem produzido, não foi, nunca será um padrão de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Cristo Jesus é a resposta para as nações. Em Cristo Jesus você é amado, fortalecido, teu ânimo sobe, você fala: uau, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito de mim um homem valoroso, alguém que caminha a despeito daquilo que eu estou vendo, sentindo, percebendo. Deus, eu vou, Deus, aquilo me causava medo, pavor, mas eu vou para cima. Uma ousadia, uma fé ousada tem me levado a romper com esses medos, com esses paradigmas, e eu vou para cima. Você que está nos ouvindo em casa, que nos ouvirá no decorrer dessa semana, guarda essa palavra: Jesus Cristo de Nazaré é a tua resposta. Ele pode te dar vida
e vida com abundância. A fé abre caminhos onde não há caminhos. Quando tudo te disser não, a unção que você vai receber dessa vida, dessa intimidade com Jesus, vai dizer para você: sim, acredite. Não dê ouvidos ao que eles estão dizendo. Eles colocaram um ponto final. Talvez você esteja convivendo com tantos pontos finais. Quem sabe as pressões, as incoerências da vida têm colocado um ponto final. Por isso você está assentado, não consegue, não tem ânimo, não tem força para dar um passo em direção ao desconhecido, aquilo que te causa medo. Talvez você esteja assentado e fale: mas eu estou aguardando um direcionamento, eu não sei para onde vou, à esquerda, à direita, se eu fico sentado. Quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregue a tua vida ao Senhor e tenha essa fé tremenda, ousada e simples que o Senhor concede a todos aqueles que nele confiam. Isso esses 4 homens entenderam. Se ficar, morreremos. Se voltarmos, se irmos para os círculos religiosos desses homens que levantam estruturas gigantes, enormes, muros, fortalezas, eles vão morrer também. Confie em Deus, confie no Senhor e deixa Ele mudar a tua história, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nesse momento, em nome do Senhor. Aleluia. Diga assim comigo: o sobrenatural de Deus me aguarda. Legal. Agora se vocês vão dizer com fé: o sobrenatural de Deus me aguarda na próxima esquina. Aleluia, aleluia. Ele age antes de você, querido. Antes de você dar o primeiro passo, antes de você dar os primeiros movimentos, Ele já foi à frente. Ele te aguarda. Quem sabe aquilo que você tanto anseia, aguarda. Sabe aquelas coisas sobrenaturais que você fala assim: pastor, como eu anseio. Sentado você não vai conseguir ver, não. Sentado você não vai conseguir ver o sobrenatural de Deus. Agora, a partir do momento que você se levanta e fala: eu vou, Senhor. Quem sabe tem muitos ministérios prontos, muitas capas ministeriais te aguardando ali na frente, um pouquinho à frente, naquele lugar que te causa medo, pavor, tensão, ansiedade. Meu Deus do céu, pastor, eu sei, eu tenho esse chamado, eu creio na vocação de Deus na minha vida, eu sei, há muito tempo Deus tem falado comigo, o Espírito Santo da parte do Senhor tem falado sobre algo, da parte do Senhor, sobre o ministério, mas eu tenho medo de dar, eu acho que, Ele está à frente. Você pode não estar vendo, mas isso já aconteceu, é uma realidade diante do Senhor, já é uma realidade para o Senhor, a tua vitória, a tua bênção. Tem tantos projetos ainda que estão empacados, estão parados, sabe por quê? Porque você não deu o primeiro passo, porque você não ousou falar: Senhor, eu creio. Mas não é apenas dar o primeiro passo e estabelecer um novo assento após o primeiro passo. É você dar o primeiro passo e você vai perceber que vai ter vento contrário. Você vai dar o segundo passo, você fala: meu Deus do céu, eu pensei que as coisas fossem mais fáceis. Estou dando alguns passos de fé e o vento está se tornando mais acirrado, mais forte. Insista, vá, essa coisa tem que acontecer, tem que romper. Ficamos parados, sentados há tanto tempo, nada aconteceu e nada pode acontecer parados, sentados, acomodados. Então você levanta, dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Vai chegar um momento, queridos, quando você se depara com aquele lugar que antes lhe causava temor, pavor, você vai ouvir uma voz, sabe aquela convicção espiritual? O Espírito do Senhor vai falar assim: você chegou, filho, filha, esse é o lugar que eu tinha preparado para você, que eu aguardei, que eu reservei, eu guardei para você, e eu aguardava tão somente que você chegasse até aqui. Amém.
Fecha os teus olhos, por favor. O que vale não são as informações que recebemos numa reunião como essa. Às vezes recebemos muitas informações novas, informações já conhecidas, anteriormente conhecidas. O que vale não são essas informações, o que vale são as respostas que nós damos ao Eterno. Que esse seja o momento das tuas respostas ao Eterno. Que esse seja o momento onde você dê respostas para você mesmo. Talvez você mesmo aguarde, precise, talvez a sua alma está aguardando assim essa resposta, essa decisão. Quem sabe você esteja lutando há tanto tempo com você mesmo, essas dúvidas internas, interiores. Será que é uma voz do Espírito ou é a minha voz? Começa a responder, começa a falar, começa a dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ousadamente tomar um novo posicionamento. Ousadamente eu quero me levantar desse lugar onde eu estou sentado comodamente, eu quero deixar isso de lado. É uma história passada, por tanto tempo eu entendi, eu li, assim, imaginei que esse lugar fosse o lugar do ponto final. A minha história se resumia a isso aqui, eu cheguei onde deveria chegar, mas Espírito Santo, abre os meus olhos e abra o meu entendimento, para entender, para perceber que esse ponto final pode se transformar numa vírgula, e a história tem continuidade, e tem muitos desafios à frente, e tem muito mais para viver, há muito mais para viver do que aquilo que eu vivi até hoje, há muito mais para gerar, no espírito, na intimidade, no relacionamento com o Senhor, do que eu vivi até hoje. Eu creio, Espírito Santo, que nós estamos apenas dando os primeiros passos. Eu creio, Espírito Santo, que muitas histórias estão sendo mudadas e mudarão na vida desse homem, na casa desse homem. Eu creio que muitos pontos finais, que os inimigos, que as pressões do dia a dia, que as incoerências, as incompreensões do dia a dia, trouxeram para esse homem, para essa mulher, para essa família, se tornarão em vírgula, Senhor, e terão continuidade nessa família, Senhor, que tem enfrentado situações financeiras terríveis, Senhor, uma vírgula para eles, para que eles recomecem com um novo projeto, Senhor, ó Deus, com uma nova história, com uma nova disposição, com um novo ânimo. Revista-os de fé, Senhor, uma nova consciência. Pai, Deus eterno, entra, Senhor, com providência. Entra com providência, Senhor, nessa casa, ó Deus, nesse casamento, Pai, Deus bendito, ó Deus, no relacionamento desse homem, dessa mulher, ó Deus, enfraquecidos pelo tempo, pelas pressões, pelos desgastes do dia a dia, ó Deus, dos meses, dos anos, Pai, Deus eterno, põe uma vírgula, permita que a fé, Senhor Deus, possa dar a eles ó Deus, um equilíbrio no coração, sensatez, um novo ânimo, gerando um novo amor, uma nova forma de percepção, ó Deus, dos valores de tempo e de mundo. Age, Senhor, se há ministérios, ó Deus, se há ministérios que estão de alguma forma nos sepulcros, conforme cantamos, que o sepulcro, Senhor, seja visitado com a vida e com o poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença nesse lugar, obrigado porque Cristo Jesus é o Senhor da glória. Ele nos reuniu, Ele nos reúne, Ele nos fortalece, nos dá um novo ânimo. A bondade do Senhor é que nos faz caminhar dia após dia. Eu quero abençoar os Teus filhos que se reúnem por causa do Teu nome. Nós não nos reunimos em torno de um nome qualquer, mas do nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Senhor da história. A Ele honra, a Ele todo louvor. Despeço, Senhor, os Teus filhos com a Tua bênção. Que a presença do Senhor os envolva numa medida nova, ó Deus, com uma nova roupagem de fé, ó Deus, uma nova imersão no dom da fé,
para que os teus filhos possam vencer e prevalecer em tudo. Que graça, o amor de Deus Pai, as ternas, eternas consolações do teu Espírito, Senhor, possa visitá-los, possa guardá-los desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém, amados, aleluia. Ele nos aguarda, e o caminho de fé nos conduzirá ao encontro do sobrenatural de Deus. Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus, aleluia.